A paz do Senhor, meu amado irmão. Chegamos na lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical. 18 de agosto, domingo, e o tema é a mordomia dos dízimos e ofertas. E o nosso texto áureo está no livro do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo de número 10. Muito bem, o que diz então o nosso texto áureo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E o nosso texto áureo declara: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel ao Senhor. Muito bem, meus irmãos. Esse é um tema muito relevante, porque todo mundo sabe que, de um modo geral, 30% a 40% só da igreja são dizimistas fiéis. Então, isso significa que a maioria tem sido faltoso em relação a essa prática. Então, é importante que você, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, compreenda com propriedade a importância de você ser fiel ao Senhor em relação à parte econômica. Malaquias 3:10. Deixa eu já desconstruir alguns discursos que não se sustêm, que não são teologicamente honestos. Pessoas que pensam esse versículo e começam a exortar a igreja, a chamar os irmãos de ladrão e tanta coisa. Isso não é honesto intelectualmente e teologicamente. Vamos entender o texto no seu contexto. Profeta Malaquias, apenas 4 capítulos. Tem o capítulo 1, que ele fala sobre a questão da ingratidão. Você tem o capítulo 2, que ele exorta pastores, mas vai falar também sobre casamentos com mulheres estranhas e o divórcio, sobre a ilicitude desses atos. No capítulo 3, aonde consta o dízimo, ele fala sobre a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. E, finalmente, então, o capítulo 4. Então, são apenas 4 capítulos. Por isso que é importante a pessoa ter conhecimento do contexto e não pensar apenas o versículo 10 e ficar querendo impor uma ideia sobre o povo de Deus. O contexto bíblico, então, é o seguinte: o povo de Israel recebeu, por orientações divinas, os seus mandamentos e estatutos e devia obedecê-los. E esse povo aqui, irmãos, que tinham vindo do cativeiro, estavam lá, tinham visto todas as atuações de Deus, tinham retornado pela promessa profética, não estavam obedecendo todos os mandamentos do Senhor. Então, o profeta Malaquias exorta o povo a ser grato a Deus. Porque se existe uma coisa, irmão, que nos incomoda, é a ingratidão. Como temos hoje pessoas ingratas, não conseguem ser gratos. E as pessoas que nasceram de novo têm que ter um coração agradecido, um coração cheio de gratidão. Lamentavelmente, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes estava presente nesse povo. Então, o profeta Malaquias vai exortá-los a serem agradecidos e a serem gente com compromisso.
Inclusive o próprio sacerdote, às vezes procurava oferecer aquelas ofertas que já não eram tão saudáveis, porque já que é para Deus mesmo, vamos fazer de qualquer maneira. Não teria que ser o contrário. Então veja a fragilidade desses líderes. E aí ele chega no capítulo 13, então, e ele fala que as pessoas que viviam sob a lei de Moisés, que estavam sob o pacto mosaico, as pessoas que não estavam obedecendo à palavra de Deus em levar a 10ª parte, estavam roubando ao Senhor, estavam desobedecendo ao Senhor, e que elas não seriam prósperas, não seriam abençoadas. Este é o contexto, então, do nosso texto áudio. Agora, deixa eu te informar algumas coisas que você precisa saber. Dízimo não é uma novidade para os povos da antiguidade. Muitos povos antigos tinham a prática já de dar dízimo a Deus, antes da lei de Moisés. Olha que interessante. Então você tem arqueologicamente, historicamente, provas de outros povos, inclusive gregos. Você vê lá no material de Heródoto, né, que é o grande historiador, você vê lá informações de que havia essa prática de dízimo em muitas culturas. Então você vê que é algo que está presente já de um modo geral. Tanto é que Abraão, que era um arameu, que ainda não tinha recebido os 10 mandamentos e nem a lei de Moisés, porque eu estou falando de Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque. Capítulo 14 de Gênesis. Então veja que ele dá o dízimo, e isso é refletido inclusive em Hebreus. No capítulo 7, fala sobre esse ato de fé, dizendo que Abraão, pela fé, ao dar o dízimo ao Melquisedeque, abençoou também os seus descendentes, né? Abençoou os seus descendentes. Então, no capítulo 14, para ser mais exato, a partir do versículo 18, você vê ali o pai dos crentes, o pai da fé, Abraão, antes da lei. Esqueça a lei, eu não estou falando de lei agora. Antes da lei, havia uma prática na Bíblia dos povos de Canaã. Porque não é só Abraão que faz isso, irmãos. Você vê que o neto dele, Jacó, também fala: Senhor, se tu me abençoares nessa empreitada, eu darei o dízimo de tudo. Então havia um conhecimento primordial de que o dízimo era uma maneira de gratidão, de culto ao Deus único. Isso antes da lei. Então nós estamos vivendo um período anterior à lei. Porque sabe que eu estou dando ênfase nisso? Porque tem gente, irmão, que fica: não, irmão, dízimo é da lei, é tudo da lei. Calma, irmão. Existem práticas anteriores à lei. É o caso do dízimo. O dízimo está presente antes da lei de Moisés. E por ser uma prática que agradou o Senhor, entrou na lei de Moisés. Entrou na lei de Moisés como obrigação. A pessoa tinha que dar o dízimo. Se ela não desse o dízimo, ela era classificada de ladra. Ele fala: roubará o homem a Deus, mas vós roubais. Está aqui, dentro do contexto da lei. E agora, com a volta do Senhor Jesus, que a salvação é graciosa, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Qual é o nosso procedimento? Aí vem um modelo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Olha só que coisa mais linda, irmão. Dentro dessa perspectiva espiritual, ele fala assim, no capítulo 9, no versículo de número 2 Coríntios, graças a Deus, ele diz assim, que, como está assim, capítulo 8, né? Eu falei, capítulo 8, que ele vai falar da oferta, né? Ele começa a coleta para os cristãos pobres da Judéia,
E aí ele dá continuidade em todo o capítulo de número 9, né? Dá continuidade. Mas ele fala sobre a coleta. E ele explica aqui que nós temos que cooperar na obra de Deus com prontidão, né? Ele fala da necessidade de estarmos cooperando na obra de Deus com devoção, mas dentro de uma outra perspectiva, não mais da imposição do legalismo, mas com um sentimento de gratidão voluntária. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 9, para ser mais exato, no versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Você pode ler aqui o capítulo 8 e o capítulo 9, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas eu vou ler especificamente o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é a nova perspectiva da cooperação. Como o nosso pai Abraão contribuiu com dízimos, então esse é um modelo bíblico de contribuição. Tem outros, irmãos, tem outros modelos, mas esse é o modelo bíblico. Como a nossa igreja é uma igreja bíblica, então nós vamos ficar com o modelo da Bíblia. Tem gente que inventa coisa, irmão. Você vê, um desses irmãos dessas igrejas, um fala assim, na nossa igreja não dá dízimo. A nossa igreja, o que a sua mão direita põe, a esquerda não vê. Então você chega na porta da igreja, você enfia o dinheiro no bolso do diácono ou da diaconisa que está lá. Mas a Bíblia não fala isso, irmão. Não, está lá na Bíblia, o que a sua mão esquerda. Não, na Bíblia fala quando deres esmola. E nós não damos esmola para Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então, em Mateus, a Bíblia fala quando deres esmola, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não vê. Mas é esmola, né, irmão? E nós não damos esmola para Deus, vocês estão uma blasfêmia. Como? Porque você dá esmola para Deus? Então, quando deres esmola, você faz isso. Agora, quando você vai entregar as coisas para Deus, é uma outra realidade. O método bíblico é o dízimo. Dízimo é a 10ª parte, irmão. 10ª parte. Agora, tem gente que inventa trízimo e outros nomes. Irmão, não inventa, irmão. É o que a Bíblia fala, dízimo. É a 10ª parte, irmão. É o que a Bíblia fala. Mesmo assim, ninguém pode ser coagido. Mas a pessoa tem que ter, irmão, discernimento para saber que toda a comunidade precisa dos recursos. Ou você acha que é tudo gratuito? A luz, o microfone que é usado na igreja, a água, o esgoto, tudo é. Não, irmão, é pago com os dízimos, com as ofertas que o povo de Deus contribui. Então, é uma questão também de bom senso. Agora, a Bíblia é clara, não pode ser impositivo. Realmente não pode ser por necessidade. Se você quer estar dentro dessa perspectiva de bênção, nós não estamos mais na lei. Irmão, então se eu não der dízimo, eu não roubo a Deus? Não, você não está na lei. Então, se você estivesse na lei, se roubava. Essa turma que quer guardar o sábado, quer guardar esse sim, esse está roubando. Por quê? Porque ele está guardando a lei, ele acha que está guardando. Mas quem está na graça, quem está em Cristo, então vive dentro dessa perspectiva espiritual. Então não é honesto intelectualmente alguém dizer que você está roubando o Senhor porque você não dá o dízimo. Isso não, porque nós estamos numa nova dimensão. Mas é honesto ele dizer que o dízimo é uma prática bíblica anterior à lei, que está na lei e está pós-lei na perspectiva da voluntariedade. Aí sim, aí fica numa perspectiva correta da palavra de Deus. Então, existem métodos de contribuição. Tem um grupo religioso que escreve no folhetim dele assim, não tiramos ofertas, não tiramos coletas.
Está errado, porque a Bíblia manda tirar sim. Está aqui no capítulo 9, tira a coleta, está mandando tirar. Está vendo como que tem gente que quer falar que acha que é melhor do que a Bíblia, irmão. Acha que a opinião da religião dele é superior à Bíblia. Não. A Bíblia manda tirar a coleta, tirar a oferta. Faz parte do culto de adoração a Deus. E está lá no panfletinho, você pega o panfletinho, tem até escrito lá, não tiramos coleta. Está errado. Então não tira, está errado. Só que o que ele faz? Fica vendendo livro para baixo e para cima. Aí fica vendendo, chega domingo de manhã, que você deve estar na escola dominical, mas tem gente que fica dormindo, aí é acordado lá. Aí o camarada vai querer vender a materialzinho dele. Hoje nem vende mais, hoje ele produz num valor tão baixo, centavos e centavos, então a publicação muito material. Aí fala, você dá o quanto você sentir no seu coração. Normalmente você não vai dar R$1, né? Aí você dá R$5, você está pagando aquilo 10 vezes, porque a produção é alto nível e é muito baixa o valor. Mas Deus não mandou vender coisa para manter a obra de Deus. Onde está escrito que é para vender coisa para manter a obra de Deus? Onde que o apóstolo ficava vendendo coisa? Fazendo rede para vender rede? Não, o apóstolo Paulo também trabalhava em redes, mas ele não mandou fazer isso não. Ele falou, quem trabalha no evangelho, que viva do evangelho. Foi isso que ele falou. Mas a gente tem que ter respeito, irmão. A pessoa quer viver vendendo livro, quer fazer esse outro sistema, desde que não acha que está no nível superior, porque não está. Pelo contrário, está no nível inferior. Né? Se for no radicalismo da percepção. Então, o método estabelecido por Deus é a gratidão voluntária. Tem que haver gratidão. Porque, olha só, eu vou ler de novo para ficar clarinho na sua memória. Aí, olha, porque Deus ama. Você não quer ser objeto desse amor de Deus? Olha, Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando você for entregar o seu dízimo, dê o seu dízimo com alegria, dando graças a Deus. Não vai... Porque, irmão, é o seguinte, irmão, quanto maior é o dízimo, mais duro para a pessoa dar o dízimo. Quando a pessoa ganha R$100, ele tira R$10, não tem problema, ele dá. Aí Deus abençoa, ele vai ganhar R$100.000, aí ele não consegue dar 10 mil. Porque é muita coisa, 10 mil, meu Deus, 10 mil. Então é uma luta, irmão. Por isso que tem gente que nunca vai ganhar muito mesmo. Deus não vai, porque ele não vai conseguir ser dizimista fiel. Engraçado, se ele ganha R$1.000, ele dá R$100 sem problema. Quando ele passa a ganhar R$10.000, ele não consegue dar 1.000 de dízimo. Veja que fraqueza humana. Então a gente tem observado, quanto mais a pessoa ganha, mais duro ele fica. Que Deus nos livre dessas coisas. Mas o texto áureo nosso é um texto áureo dentro de um contexto da lei de Moisés, um contexto importante, porque ele está dizendo que essa prática, a prática do dízimo, desencadeia elementos bastante interessantes, que você tem autoridade para fazer prova de Deus. Você é dizimista fiel, você pode fazer prova de Deus. Você não é dizimista fiel, tá bom, só que você não tem direito a ter essa experiência com Deus. E o desejo de Deus é que todos tenhamos essa experiência. Então o dízimo é um método bíblico, que está antes da lei, está na lei e passa a lei na perspectiva de você contribuir com voluntariedade, interesse de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu fazer aqui duas reflexões que eu acho importantes. A primeira é, eu tenho observado um grupo de pessoas que são contra a prática do dízimo, são contra. E eu chego à seguinte conclusão: uma pessoa que é contra o dízimo certamente não tem chamada para viver do ministério. Porque seria uma verdadeira hipocrisia a pessoa ser contra o dízimo e depois viver de dízimo. Não tem nexo isso, não tem lógica. Então, se você não é dizimista fiel, eu imagino que você não tem chamada para viver amanhã dos dízimos e das ofertas. Se você não é dizimista, eu estou chegando à conclusão natural, por inferência, se você não contribui, você depois não vai querer viver disso. Você não vai querer trabalhar na igreja. Você não vai querer ser missionário, sustentado pela igreja, porque você é contra o dízimo. Então, cuidado. Se você tem chamada ministerial, se você tem desejo de ser um dirigente de congregação, um professor de escola bíblica dominical, um missionário, seja dizimista fiel. Porque amanhã
Os irmãos vão dar o dízimo e com esse dízimo vai manter a obra para você poder ficar à disposição da obra de Deus. Então, cuidado. Então, primeiro ponto. Se você é contra o dízimo, eu, por inferência, entendo que você não tem chamada na obra de Deus. Porque você não vai querer viver de algo que você é contra. Porque aí seria uma hipocrisia sem precedentes. Por isso o meu conselho, seja dizimista fiel. Seja dizimista fiel. Se amanhã o Senhor te chamar, você tem boa consciência diante de Deus. Não, eu fui dizimista fiel todo o tempo. Hoje eu vivo dos dízimos das ofertas, mas eu fui dizimista fiel. Graças a Deus. Segundo elemento que me chama a atenção. Uma igreja tem escola para as crianças, cultinho para as crianças, escola dominical para todas as faixas etárias, adolescentes, ou as básicas pelo menos, jovem, adolescente, adultos, crianças. A igreja tem conjuntos, toda a estrutura. Se você está doente, o pastor vem orar na sua casa ou manda alguém, no hospital vai, e sempre no casamento é o pastor que lá vai fazer, sem custo. Então é bom senso, irmão. Temos que ajudar para a manutenção da obra de Deus. Tem que ajudar. Como que você não... Então sabe, irmão, eu percebo que tem gente que não tem noção das coisas. O pessoal convida você, irmão, vamos fazer uma reunião em casa, tudo. O que você deve falar? Irmão, o que eu levo? Você tem também que fazer parte, irmão. Tem gente que só quer receber, mas não funciona assim. Você tem que ser também um investidor, né? Agora a pessoa vai lá, come churrasco, sai como se tivesse... Que é isso, irmão? Pergunta pelo menos se você não deve levar um refrigerante, levar uma sobremesa. Quer dizer, um bom senso, meu Deus do céu. Quer dizer, não precisa ser um gênio para entender o que eu estou falando. Assim também é na casa de Deus. Como eu disse, a estrutura, os microfones, as cadeiras, os bancos onde você senta, a escola, toda aquela estrutura é mantida com a nossa oferta. A igreja não recebe recurso do governo. Não tem isso. Nós vivemos com os dízimos e com as ofertas. Por isso que naquela lição sobre a ordem no culto, eu também dei esse toque. Que tem gente que fica até põe na internet. Ou o pastor pega o dízimo da igreja para construir casa. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Se aquele pastor quer fazer isso, é uma atitude dele isolada. Agora tem gente que pega a internet, olha que lindo, por que o nosso pastor não faz isso? Porque o pastor conhece a Bíblia, por isso que ele não faz isso. Porque o dízimo é para manutenção da obra de Deus. Não é para desviar para recursos que não tem nada a ver com esse assunto. Ah, mas é indireto. Não, mas é indireto, não é o direto. Nós estamos falando da regra. Pode fazer essas coisas? Deve. Mas não pensa que, que lindo, olha que usamos dízimos e as ofertas para construir casas populares. Não, deixa os empreiteiros fazer isso, irmão. Sua função é ganhar alma para Jesus. Não é para resolver o problema da desigualdade social. Essa não é a função primordial do dízimo e das ofertas. A função primordial do dízimo e das ofertas é a manutenção da obra do Senhor. Agora, se você quer fazer alguma outra obra, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não vem com conversinha não, achando que está fazendo uma grande coisa. Porque hoje, irmão, o mundo inventa cada coisa e acha que está fazendo uma grande coisa. Irmão, nós somos crentes bíblicos. O que a Bíblia fala? Fica com a Bíblia. Não sai fora da palavra de Deus atrás de ideologia de homem, não, irmão. Então, os grupos que atacam os dízimos, que atacam a forma bíblica de contribuir, inventaram outras coisas. Inventam venda de revista, não sei o que lá, inventa cada coisa. Ao invés de usar o que a Bíblia manda, o que a Bíblia orienta, a Bíblia fala, dízimo, 10ª parte. Agora, claro, tem que incentivar os irmãos a contribuírem com amor, porque a bênção está aí. Nós cremos que Deus tem uma bênção econômica na vida de quem é fiel ao Senhor. Agora, essa fidelidade é entre você e Jesus, né, irmão? Porque também isso é uma coisa entre você e Deus. Mas procura ser fiel ao Senhor, procura fazer a sua parte, viu? Que o nome do Senhor será glorificado. Também, a hora que você for dar o dízimo, põe o seu nome lá, irmão. Porque o dia que a igreja for fazer a entrevista com você, porque entendeu que você tem chamado de Deus tudo, está lá registrado direitinho. Agora a pessoa, irmão, eu dou dízimo, mas não põe meu nome. Mas como que nós vamos saber, irmão? Que você é uma pessoa que dá exemplo, porque
Como que uma pessoa, irmão, vai viver de dízimo se ela não é dizimista? Irmão, eu fico até assustado com um professor da escola dominical que não é dizimista. Como que ele vai ensinar essa lição? Me diz, como que ele vai ensinar a lição número 7? Tá? Como que um professor que não é dizimista vai ensinar a lição de número 7? Eu pergunto para você. Como que um pastor que é dirigente de uma congregação, como que um pastor que é para ensinar o rebanho não é dizimista? Como? Que moral esse homem tem, irmão, para ensinar? Estão entendendo a seriedade? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento. A pessoa, irmão, tem que viver, tem que dar exemplo. Eu acho muito estranho quando, na hora da oferta, porque eu aprendi desde criança, irmão. Meu pai falava, meus filhos, vão para a igreja, irmão Lazinho, que serve a Deus até hoje, 80 anos, serve a Deus lá em Jundiaí com a minha mãe, a irmã Maria, mais de 30 anos, líder do círculo de oração, 7 filhos. Mas meu pai chegava, vamos para o culto? Já pegou a ofertinha? Não, pai. Meu pai dava oferta para todos nós. Todo culto nós levávamos, nem se fosse uma moedinha, mas levava lá a oferta de amor, porque a oferta faz parte do culto, irmão. Agora hoje, irmão, a pessoa vai para o culto, não oferta, termina o culto, aí vai comer pizza, comer um monte de coisa, mas não tem dinheiro para ajudar a obra de Deus. Você acha que Deus não está vendo isso, irmão? Essa irresponsabilidade? Quer dizer, não tem dinheiro para ajudar na obra missionária, mas leva o cachorro dele até em hotel. Quer dizer, tem juízo uma pessoa dessa, irmão? Então que Deus tenha misericórdia dos nossos amados irmãos. É tempo de reflexão, tempo de temor de Deus, irmão. Então, muita gente está vivendo assim. Não tem, passa lá. O que mais me espanta é quando passa no púlpito. O irmão passa a oferta no púlpito, ninguém coopera. Depois ele quer que a igreja coopere? Se o exemplo está no púlpito, irmão, o exemplo está na liderança, eu e você. Se você é líder, se você é professor de escola dominical, se você é dirigente de uma congregação e você não leva a oferta, como que você quer que os irmãos contribuem? Da onde você tirou essa ideia? Então, irmão, seja exemplo dos fiéis. Você que é líder do ciclo de oração, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é um presbítero da igreja, um diácono, um cooperador, seja dizimista fiel, leve a sua oferta, todo culto leva a sua oferta de amor. Deus vai honrar você, sua família, sua casa. Os céus se abrirão e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ô pastor, mas eu estou desempregado. Tá bom, irmão. Então você pode entrar no seu quarto e falar, Jesus, eu sou dizimista fiel, agora estou desempregado, preciso que o Senhor entre com providência. Isso vai acontecer porque eu tenho experiência pessoal, isso aconteceu comigo. Quando terminou o meu exército, o período do exército, eu fiz o 12º GAC, ali na cidade de Jundiaí, artilharia, né? E quando terminou o período do exército, eu estava desempregado. E eu lembro que eu entrei no meu quarto, porque eu era dizimista até do soldo do exército, até aquele soldo que a gente ganhava, que era um pouquinho, eu dava o dízimo. E eu orei para o Senhor, falei, Senhor, nesse momento eu desempregado, meu Deus, Tu sabes que o Teu servo tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Mesma semana, a prefeitura do município de Jundiaí me ligou para eu fazer um teste na procuradoria jurídica. Foi, pela misericórdia de Deus, passei. Glória a Deus. Foi aí que eu fui fazer o curso de Direito, né? Mas, irmãos, Deus faz milagres. Eu sei que tem muito testemunho lindo que você pode compartilhar para motivar a fé do seu aluno, para que ele tenha prazer em ser fiel nos dízimos e nas ofertas, com a bênção do Senhor, sem ofender, sem humilhar, sem atacar, mas motivar a fé do rebanho. E a melhor maneira de motivar a fé é o exemplo. Então, se você está na frente de algum trabalho, tenha temor de Deus e seja exemplo dos fiéis. Objetivos dessa lição: destacar as fontes de recurso da igreja local, explicar a base bíblica para os dízimos e ofertas e elencar a mordomia, o serviço dos dízimos e das ofertas na igreja local. Nós temos uma interação
que fala que os recursos de subsistência da igreja não vêm do governo, vêm dos próprios crentes, dos irmãos. E isso é saudável, irmão. É muito saudável a igreja depender da própria comunidade. Não é saudável depender de governo, de entidades. Não. Por isso que tem os dízimos e as ofertas, que são os métodos estabelecidos por Deus para a manutenção da sua obra. Ponto central. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Graças a Deus. Então, quando você for entregar o seu envelope de dízimo, Senhor, obrigado. Obrigado por essa bênção, obrigado por esse privilégio, e você está sinalizando para o Senhor que Ele é dono e você é servo. Mesmo assim, 90% fica para você administrar e apenas 10% você devolve para o dono de todas as coisas. Então, nessa lição, vamos falar sobre o método estabelecido por Deus e bíblico de contribuição. Ponto 1. As fontes de recursos da igreja local. Da onde vem? Qual é a fonte? De acordo com a Bíblia, o método é dízimo e ofertas. E aqui nós temos os fundamentos, tanto antes da lei, como na lei e posterior à lei. Você vê que Jesus falou para o fariseu. O fariseu entrego até o dízimo, do dízimo até da hortelã, do cominho, né, de coisas, né, pequenas até. Quer dizer, olha como ele era, né, fiel nessa questão. E Jesus falou, não, tá bom, eu não estou dizendo para você não fazer isso. Pode fazer isso, mas não pode esquecer da misericórdia, né, do amor. Então Jesus não condenou ele por ele ser radical no dízimo em coisas que nem eram necessárias, mas disse que ele tinha que ter misericórdia, amor, né? Então, o cuidado com recursos externos. Então, com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos ou de mecanismos públicos. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local do envolvimento de práticas ilícitas e abomináveis. Infelizmente, aparecem algumas exceções por aí, mas é exceção, irmão. Sabe, às vezes eu vejo, irmão, porque a igreja tal, sim, mas é uma exceção, né? E a gente não tem que ficar falando de exceção, a gente fala da regra. Então a maior parte das igrejas sadias, saudáveis, elas vivem com doações da própria membresia da igreja. Outras fontes de recursos da igreja local. Existem sim outras maneiras, mas que não podem ser maneiras que acaba dando escândalo, né? Então você vê, uma igreja jamais deve depender de bingos, de rifas, de jogos de azar para aumentar a sua receita, né? Ela não deve depender disso. Às vezes, você percebe, por exemplo, eu estou com um livro aqui, e às vezes eu quero entregar para um aluno da classe, mas são 50 alunos, eu não tenho 50 livros, tenho um só. Então o que eu faço? Irmão, eu vou aqui escolher um, me põe o nome. Pronto, eu entrego. Meu desejo era para entregar para todos, mas como eu não posso, eu faço isso. Outras vezes, eu percebo que irmãos, para levantar fundos, principalmente jovens, adolescentes, então ali às vezes está vendendo uma pizza, vendendo um pão, às vezes pega um bolo, né, e fala, irmãos, esse bolo... cada um contribui o que sentir no coração, a gente escolhe o número. Então são maneiras de contribuição locais, mas a base da contribuição bíblica são os dízimos e as ofertas. O resto são maneiras que eu chamo de exceções, não são regras. Isso é importante saber, exceções, tem algumas exceções, mas a regra básica são os dízimos e ofertas. Essa é a regra. Então, a síntese do tópico 1. As fontes legítimas de recursos da igreja local são dízimos e ofertas. Há o subsídio e a base bíblica para os dízimos e para as ofertas. A origem do dízimo, então. A origem do dízimo você vê logo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14, quando Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. Agora, olha que interessante.
Abraão, ao entregar o dízimo para Melquisedeque, ele diz a Bíblia lá, se você ler o capítulo 14 de Gênesis, diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Olha que interessante, aqui na Bíblia. Então nós estamos falando antes da lei. Porque tem gente que fala em dízimo já pensa em lei, né? Porque realmente está na lei. Inclusive o nosso textuário é da lei. Mas eu estou falando aqui no momento antes da lei. Então, está aqui escrito então que Abraão, aqui no capítulo 14, versículo 20, diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. É o que está escrito aqui. Abraão. Agora, irmão, olha que interessante. Então, ele deu o dízimo de tudo, não é? Olha só o capítulo 24 de Gênesis. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Olha que coisa linda. Então, em Gênesis 14, 20, diz, e deu o dízimo de tudo. Em Gênesis 24, 1, e havia abençoado Abraão em tudo. Deu de tudo, foi abençoado em tudo. Amém? Então é uma passagem muito linda. Outra questão que eu acho que é importante nós fazermos essa reflexão nessa aula para aumentar a sua fé, né? Essa é a nossa perspectiva também. É aqui em Hebreus, que nós já estudamos, a carta aos Hebreus, no capítulo 7, que fala, que ele diz assim, sobre o caso de Melquisedeque, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, né? A quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E aí fala, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aí ele fala no versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Mas como que Levi pagou dízimo para Melquisedeque? Com a atitude de Abraão, seu avô. Então, irmãos, Levi estava no organismo de Abraão. Quando Abraão deu dízimo, a bênção de Deus estava no organismo de Abraão. Então, até Levi, que posteriormente foi receber o dízimo, ele também pagou dízimo através do organismo de Abraão. Veja que profundidade que é no texto, é isso que o texto diz em Hebreus. Então é muito importante você entender a importância do dízimo. Bom, o dízimo é do Senhor, e se é do Senhor, é do Senhor. Então eu, com gratidão, pego o meu dízimo, a 10ª parte, coloco lá o meu nome, o valor direitinho no envelope, vou lá, entreguei para o Senhor. Mas o pastor, eu entreguei para o Senhor. Se alguém que está administrando esses recursos estiver fazendo alguma coisa contra a ética, contra a santidade de Deus, é ele que vai pagar as consequências. Eu fiz a minha parte. Então faça a sua parte. Não vem querer justificar, porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que faz cada coisa, meu Deus do céu. Só porque ele não quer fazer a parte dele, ele acusa o outro. Irmão, só porque eu não dou dízimo, porque o pastor está fazendo assim. Mas peraí, você não está dando dízimo porque você é desobediente, porque está aqui na Bíblia o sistema da fidelidade. Agora, se não quer dar, a gente respeita. Irmão, não quer dar, tá bom. Sua fé não atingiu, não tem problema. Mas não vem com conversa furada. Não vem querer se justificar. Não estou dando dízimo porque essa igreja não pinta. Não confunda as coisas. Não tem bebedouro, não tem... Irmão, faça a sua parte. O gestor do dízimo tem que fazer a parte dele também. Mas não é minha competência.
A competência já está sobre a perspectiva espiritual de Deus. Qual é a minha competência? Vou levar o dízimo ao Senhor com fé, crendo que o Senhor vai cuidar da minha casa economicamente. A partir que você entregou, você não tem mais a responsabilidade, porque a responsabilidade está na mão do Senhor. O mau gestor, o servo ruim, vai dar contas da sua gestão. Mas esse é um assunto entre Deus e ele, não é você. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento era a manutenção da obra do Senhor, da classe sacerdotal, dos cuidados com os menos favorecidos. E havia então a bênção para todos que conseguem entender. Até hoje, né, o Estado é assim também, né? Por que você acha que ele põe imposto? Porque ele visa o bem-estar da comunidade, né? Ele tem também uma ideia de justiça social. E o dízimo no Novo Testamento, né, ele mostra então os aspectos do dízimo hoje. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral, para você ter pastores pregando a palavra do Senhor, pessoas que se dedicam ao ensino da Bíblia, né? Que vivam do Evangelho. É isso que diz a palavra de Deus. O dízimo é necessário também para outras necessidades da igreja, que é a assistência básica social, né? Também cuida disso, dessa parte, boa básica. E as ofertas nas Escrituras, né? A igreja se expandiu, multiplicou, porque o povo de Deus investia na obra de Deus. Tão lindo isso, né, irmão? Eu vou te dar um conselho humilde. Tudo que você puder ajudar, ajude, irmão. Lance o seu pão sobre as águas. Se você não puder, fique em paz. Não critica, não ofenda, porque tem gente só porque ele não pode ajudar, ele já quer se justificar. Não, irmão, você não é obrigado a justificar nada. Faça a sua parte. Se você sentiu no seu coração, coopera, ajuda. Deus vai te abençoar e Deus vai honrar a sua fé. Você não quer fazer? Tudo bem, irmão. Está tudo em paz. Sua salvação já foi garantida no Calvário. Viu? Você é salvo. Você é salvo. Porque a salvação é graciosa. Então, irmão, o fato de eu não dar dízimo, eu vou para o céu assim mesmo? Vai, claro que vai. Porque a salvação é pelo sangue de Jesus. É ato de fé. É obra expiatória do Calvário. Agora, os frutos, eles vêm como um sinal dessa salvação. Porque a árvore boa dá bom fruto, irmão. Agora, ninguém vai perder a salvação porque não deu dízimo, porque não ajudou na obra, não vai perder, porque a salvação é coisa graciosa, irmão. Salvação é outra coisa. Agora nós estamos falando do fruto dessa salvação, a decorrência disso, não é? Então eu não faço boas obras, eu não dou dízimo para ser salvo, de jeito nenhum. É o contrário, eu sou dizimista porque eu sou salvo. Está vendo que a salvação gera responsabilidades em mim para entender a necessidade da obra e do reino de Deus. Então a base escriturística dos dízimos e das ofertas são o Antigo e o Novo Testamento. Você pode ler antes da lei, na lei e pós-lei. Antigo e Novo Testamento tem um método que Deus estabeleceu. Dízimos e as ofertas. Esse é o que está na Bíblia. 3. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O serviço. Como devem ser entregues os dízimos e as ofertas na igreja local? Como? Então vem aqui, com gratidão a Deus. Então, com louvor, não é com necessidade. Irmão, vou ter que dar o dízimo. Ai, meu Deus do céu. Vai faltar. Não, esquece, Deus não vai te abençoar. Não tem jeito. Agora, que maravilha. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de levar o dízimo para a tua casa. Então você já começa a adorar a Deus, irmão. Tá? Então o Senhor envia saúde, bênção, gratidão. Tem a ver com gratidão. 1.2. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Olha, irmão, aqui é uma sugestão do autor. Eu, um dia, conversando com o nosso pastor sobre essa questão, ele disse o seguinte: isso é uma questão pessoal. Pessoa, tem gente que dá do bruto, tem gente que dá do líquido. Isso é um assunto pessoal, irmão.
Nós não vamos aqui querer entrar nesses mínimos detalhes. Nós respeitamos a privacidade de cada irmão. Até porque muitos irmãos dão muito mais do que o bruto. Dão muito mais até. Então esse não é o assunto. Agora, nós respeitamos. Dê o seu dízimo. Se é do bruto, se é do líquido, dê o seu dízimo. Tá, irmão? O importante é você ser um servo de Deus. Muita gente o que vai pegar? Ele vai pegar o que? O líquido. O dinheiro que ele recebe, que é real na mão dele, e vai dar a 10ª parte. Outros vão pegar o bruto e vai dar a 10ª parte. Deus honra a sua fé como você entender. A lição faz um apontamento para o bruto. É uma coisa boa, mas não é porque a pessoa dá do líquido que ela não tem validade. Tem, Deus conhece as suas necessidades. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Porque tem gente, irmão, eu vou pegar meu dízimo e vou dar para a casa da criança paralítica. Não, irmão, aí você pode dar também, deve dar também, mas não vai querer. Aí não é dízimo. Para ser dízimo, você tem que levar na casa de Deus onde você congrega. Ah, irmão, é que eu entrego para um pastor da televisão. Não é onde você congrega, irmão. Não funciona assim. Aquele pastor que prega a palavra que você gosta muito, você pode contribuir, deve e ajude, irmão. Eu já falei, lança o seu pão sobre as águas. Mas o dízimo você leva onde você congrega. Quem é o pastor que é o responsável por você? Ah, irmão, é lá na congregação X. É lá que você vai levar o seu dízimo. Você está entendendo, irmão? Então não fica com essas invencionices. Ah, vou pegar meu dízimo. Não. Casal que está passando necessidade, você deve ajudar. Mas não é levando o seu dízimo. O dízimo é na casa do Senhor. Tá? Então não mistura as estações. Irmão. Tem muita gente com essa conversa furada. Ah, irmão, cada mês eu pego meu dízimo e entrego para uma família carente. Você não está dando dízimo. Não, é dízimo sim. Não é. Dízimo é na casa do Senhor. Isso é dízimo. Você pega a 10ª parte e leva na casa do Senhor. Você quer ajudar uma família carente? Deve. Ajuda mesmo, que Deus vai abençoar muito você. Mas isso não é dízimo. E outra, irmão, para de apelidar oferta de dízimo. Então a pessoa ganha R$1.000, aí ele pega R$10, põe no envelope e apelida aquilo de dízimo. Isso não é dízimo, irmão, isso é oferta. Deve dar também, glória a Deus. Dízimo é a 10ª parte, irmão. É 10%. Então é 1.000, escreve 100. Tira 100. Esse é o dízimo. É esse que você vai entregar na obra de Deus. Eu não sei porque tem gente que inventando coisa, irmão. Aí pega lá o envelope, ele ganha R$5.000. Aí pega R$100 e vai, meu dízimo, pastor. Isso não é dízimo, irmão. Não, isso não é a 10ª parte dos seus rendimentos. Então, você não vai enganar ninguém. Está parecendo Ananias, Safira, quer enganar quem? Deus não está te obrigando a nada. Agora, se for fazer, faça direito, irmão. Não apelida qualquer oferta de dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Agora, as ofertas não tem problema. Você pode dar do seu coração 50, 100, 1.000. É oferta. Dízimo é a 10ª parte. E não existe trízimo, vitízimo, essas invenções. É invencionice, irmão. É dízimo só. É só 10%. É só isso. Irmão, estão entendendo? É o que a Bíblia fala. O resto é tudo invenção, irmão. Então, entrega na onde você congrega. Não é na igreja do amigo, não é porque o irmão orou para você pelo telefone, não é porque orou para você por televisão, não é porque você viu... Ah, irmão, teve gente que já veio falar isso para mim. Olha, pastor Alberto, eu peguei o meu dízimo e entreguei para uma instituição de caridade esse mês, outro mês. Não, eu falei, você não está dando dízimo. Claro que estou, é o dízimo. Não. O dízimo, a Bíblia fala, trazei na casa do tesouro, na casa do Senhor. Dízimo se dá na igreja. Essas instituições de caridade, missão, isso está tudo certo. Mas isso é ofertas voluntárias. Pastor, eu peguei o meu dízimo e comprei um carro para a igreja. Não é dízimo. Não é dízimo. Não é, você está dando uma oferta de um carro. Não, mas eu peguei o meu dízimo e comprei tinta para pintar toda a igreja. É oferta. Dízimo é a 10ª parte que você vai entregar na mão lá da obra de Deus. Na igreja. Na oferta, você vai colocar lá. Isso é dízimo. Essas invenções é humana. Não adianta, irmão. Isso é tudo invenção. Pode dar, são ofertas. Deus vê. Está tudo certo. Não tem problema.
Mas não vem inventando, não, apelidando oferta de dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Que eu aconselho você, todo culto que você for, leva uma oferta de amor ao Senhor. Faz isso. O culto é formado por 5 elementos. O culto cristão bíblico: oração, louvor, testemunho, oferta e palavra. Esse é o culto cristão. Oração, louvor, testemunho, ofertas e palavra. Isso é o culto básico do cristianismo. Aqui ele vem orientar sobre os empresários, que os empresários muitas vezes têm uma profissão diferenciada, né? Aí é aquele caso daquele irmão, que às vezes ele é um empreiteiro, tem às vezes meses que ele tem um elevado recurso, né? Que ele recebe e depois fica 3, 4 sem entregar. É importante que os administradores da casa de Deus saibam disso, para estar orando, para Deus continuar abençoando sua vida. Mas procure entregar o dízimo com fidelidade e Deus vai honrar a sua vida. O dízimo, então, ele fala aqui sobre os cálculos, que é apenas também uma orientação, irmão. Isso aí eu também entendo a particularidade de cada um, né? Senão uma pessoa fala, não, eu faço só aquilo lá, tá daquele jeito. Não, irmão, faz além. Faça sempre além do que está pedindo, que Deus vai abençoar você, tá? E aqui tem uma orientação para haver um controle da renda. Isso é importante, irmão. A pessoa também calcular direitinho, né? Para também não gastar além do que pode e priorizar o reino de Deus, né? Primeiro paga tudo, depois se sobrar. Nunca vai sobrar, né, irmão? Porque é um ato de fé. Então inverte. Vou primeiro tirar o dízimo do Senhor e depois eu vou trabalhar e Deus vai honrar você e vai te abençoar. Agora a pessoa faz tudo ao contrário, né? Irmão, não sobrou nada, então não vou dar nada. Sobrou 50 reais, vou apelidar isso de dízimo. Irmão, isso aí não dá, né? Então, tá bom, é uma oferta, mas não é dízimo. Então você precisa saber ser responsável diante de Deus. Se você tiver fé e priorizar o reino de Deus, você tem a prioridade das coisas espirituais no mundo espiritual. Deus vai te honrar também, tá? Mas faça isso com devoção, com fé, com amor, com alegria, como sendo um privilégio que Deus colocou para você. Você vai dizer, eu não sou senhor dos meus bens. O meu Deus é o Senhor. Então eu dou as primícias para Ele, que são os 10%. Síntese do tópico 3. A mordomia em relação aos dízimos de oferta na igreja local envolve a gratidão e o princípio das primícias. Finalmente, considerações finais. Entregar o dízimo e a oferta, então, não deve ser obrigação, como era na lei de Moisés. Por isso que fala, roubará o homem a Deus, porque era lei, era outra. Agora nós estamos vivendo um período maravilhoso, o privilégio que Deus nos deu. Estamos vivendo o período, então, da graça. Na graça, você então é tocado pelo Espírito Santo e entender as necessidades espirituais. E aí você é generoso. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Graças a Deus. Deus nos concedeu vida, salvação, saúde, família, segurança, paz, irmãos na fé, amigos, oportunidades. Então nós temos que ser agradecidos, né? É bom reconhecer as bênçãos com o coração agradecido. Assim, todo cristão sincero deve entregar o dízimo ao Senhor com fidelidade e oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então continuar a obra de Deus crescendo com a ajuda de todos nós. Somos partícipes da expansão material do reino de Deus. Deus te abençoe e te ajuda, que você possa ser usado poderosamente para motivar mais pessoas serem agradecidas a Deus e serem abençoadas por Deus, especialmente as lideranças, que todos possam ter essa visão espiritual de serem modelos dos fiéis. Deixa eu te convidar para você participar da nossa aula de capacitação continuada, aula de preparação para os professores de escola bíblica dominical, para estar dando aula no domingo. Todo sábado,
às 16 horas. É um curso gratuito, não precisa se matricular, nada disso. É você ir lá na sala da Esteadec, nós estamos lá para participar, para conversar, para te dar material, para te dar subsídios, para que você esteja qualificado, preparado para ministrar a aula no domingo. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, AD Campinas. Nosso presidente, Pastor Paulo Freire da Costa. E ainda dá tempo, se você desejar, se você tem recursos para investir em você, venha passear pelas páginas da Bíblia no grupo do professor Alberto. 7 igrejas da Ásia e Israel. 15 dias, de 1 a 15 de novembro de 2019. Falta você, tá bom? Olha só, Renova Turismo 019 3241 2424 ou então 019 98372 1193. Você pode ligar lá e falar: olha, eu gostaria de ir no grupo do professor Alberto. Eles vão ver lá como pode facilitar para você e vai ser uma bênção. Eu tenho orado por esse grupo, eu creio que Deus vai pôr as suas boas mãos e vai ser realmente uma viagem inesquecível. Quero aqui deixar o nosso site para você também entrar, para pegar a lição que tem o comentário do texto áureo, www.professoralberto.com.br. E se você ainda não tem esse livro, Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, um livro que fala sobre a história da cidade de Jerusalém, inclusive a nossa doutrina, a nossa escatologia, está à sua disposição. www.livrocristão.com. Você pode pedir que vai para a sua casa. Deus continua abençoando, que você tenha uma escola dominical cheio da graça de Deus. Fique na paz do Senhor.